Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, nessa playlist, mais um dia de estudo, em que rogamos a Deus a proteção divina, a serenidade e a compreensão dessas lições que são trazidas a todos nós para refletirmos cada dia um pouquinho mais. A lição de hoje tem como título A Jornada Redentora. E ela nos diz assim: aberta a doce conversação da noite, em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável e que, se tivessem coragem de aplicar a si mesmo determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhe afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditação, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e prece, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas, sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido.
o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que libertaram enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguia na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreender o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque vivará plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. É uma lição tão clara da nossa jornada para o reino divino, a lição que o Espírito nos traz aqui. Realmente primeiramente, somos aqueles que precisamos nos reconhecer como cegos. Olhamos e não vemos. Quando começamos a aceitar essa situação, nós vamos começar a aplicar o remédio indicado no mandamento divino, em nós mesmos, dia a dia, e muitos deles doem. Dói porque nós não éramos acostumados a viver sob a disciplina do mais alto, e sim a escravidão do que era mais baixo. E nós vamos ser cercados sim de zombarias, seremos abandonados por muitos que não entendem esse objetivo que trazemos dentro de nós de acompanhar Jesus. Muitos serão abandonados por aqueles que mais amam, pela família. Mas aí nós lembramos da lição de Jesus, dos mandamentos, acima de tudo amar a Deus. Nosso tema central tem que ser, nessa reencarnação, nos direcionarmos à construção do reino divino. Nós vamos caminhar sozinho, vamos sofrer, porque ainda não trazemos as experiências, e com esses sofrimentos e com os erros vamos aprendendo a discernir, vamos sabendo melhor escolher os caminhos, as companhias, as palavras, os pensamentos. E quando aprendemos a servir e a compreender a todos, inclusive aqueles que nos caluniam, nos perseguem, como Jesus nos disse, orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. Quando chegarmos a esse ponto de compreender o nosso dever, mobilizando todos os recursos, em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras, que faz parte da lição.
É quando começamos a adestrar os nossos olhos, a nossa boca, o nosso ouvido, para recolher o que edifica, o que abençoa, o que faz crescer, os pensamentos bons. E assim vamos caminhando. Ele fala aqui, será em menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Na realidade, é na própria viagem que o peregrino já encontra a luz e percebe como coautor da obra divina. O aperfeiçoamento dessa obra será através de inúmeros testemunhos que iremos vivenciar. Deus nos ama e nos quer caminhando em direção à perfeição. Não tenhamos medo. Nós iremos conseguir. A cada dia um passo. Junto a Jesus, em direção ao Pai. Muita paz ao coração de todos. E que esse objetivo maior vibre sempre em nossos corações. Graças a Deus.